Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o assunto vai ser VO2, ou seja, o assunto vai ser a sua capacidade de manter a intensidade a níveis respiratórios, beleza? Vai ser bem interessante porque além de entender o que é VO2 e aprender, no final dessa live eu vou trazer como você deve treinar o seu VO2 e sobretudo quando é necessário você se preocupar com isso, né? Quando você vai precisar dar atenção a esse ponto do treinamento, beleza? Eu sou o treinador Marcos Eremita, né, criador aqui da Águia Ciclismo e viciado em bike, ciclista há mais de 15 anos, e hoje nós vamos falar sobre isso, né, sobre VO2, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é o que é VO2, né? Pô, para quem nunca ouviu esse termo, é importante se falar o que é VO2. VO2 é a capacidade do nosso organismo em utilizar o oxigênio para a produção de energia nos músculos, né? A gente pode pensar assim, bem de forma simplificada assim, tá legal? No processo energético, né, nós temos vias metabólicas. A gente tem a oxidação e a gente tem a via anaeróbica, né? Quando a gente está pedalando, né, ali por horas, por tempo, é a via oxidativa, que vai estar sempre utilizando oxigênio ali para que a energia seja produzida. Quando nós fazemos um esforço muito curto e muito intenso, é um exercício de via anaeróbica, né, que não utiliza o oxigênio. Para nós, ciclistas, o nosso exercício, a nossa atividade, pode-se dizer que é 99% oxidativa, 99% dependendo do oxigênio. Ah, Marcos, então quando que não é dependente do oxigênio? Em momentos de um tiro, em momento de um sprint, em momento de intensidades muito fortes, aí nesses momentos sim, o nosso exercício ele deixa de ser 100% dependente do oxigênio e está indo para uma outra via energética, beleza? Então, VO2 nada mais é do que a capacidade do nosso organismo em utilizar o oxigênio para a produção de energia, beleza? Obviamente, né, que tem vários processos ali em como o oxigênio faz esse trabalho, mas a intenção não é entrar nesse ponto. Aí existe um outro fator que é o VO2 máximo, né? Porque o VO2 é a condição que a gente tem ali naturalmente, né? Pô, imagina que a gente está pedalando num ritmo confortável, o VO2 está trabalhando. Quando a gente excede a intensidade ali, para aquele momento em que nós ficamos ofegantes, que a perna está queimando, que a gente pode até falar que é o Z4, caso você esteja com a sua frequência cardíaca, com as suas zonas de frequência cardíaca configurada, pode ser o que nós chegamos ali em Z4. O que acontece? Nós chegamos a depender do nosso VO2 máximo para manter a intensidade. Tá legal? Então, estabelecendo bem aqui esse aprendizado. O VO2 ele vai sustentar as intensidades moderadas de uma forma tranquila. Quando a gente chega nas intensidades altas, né, um Z4 da vida, o que acontece? A gente vai depender do nosso nível de VO2 para conseguir sustentar aquela intensidade, beleza? Pessoas com baixo VO2 não conseguem se manter em Z4. Não consegue pegar e, por exemplo, encarar uma subida longa e manter um ritmo forte do começo ao fim, porque vai faltar oxigênio, vai faltar energia, beleza? Então, nós precisamos melhorar o nosso, que as pessoas, sobretudo quem deseja competir, sobretudo quem gosta de andar em alta intensidade, precisa ter uma preocupação muito grande em elevar o seu VO2 máximo. Só que sempre vai ter um equilíbrio, né? Eu gosto de buscar os equilíbrios nos atletas. Momentos em que o VO2 máximo e a resistência muscular estão equilibradas. Porque pode acontecer o seguinte, né? Imagina lá uma subida de 10 minutos. 10 minutos, sabe? 5, pode até ser mais curto, uma subida de 5 minutos. Chegou no final dessa subida, sobrou perna. Isso quer dizer que a sua musculatura está com mais resistência do que o seu VO2. Agora não, você faltou ar, a respiração ficou muito ofegante e a sua perna estava inteira. Isso quer dizer que a sua musculatura da perna está mais resistente do que o seu VO2. Então nesse caso é melhor um trabalho de resistência muscular, beleza?
Então, o que acontece? Vai ser diferente quando eu estou muito com um VO2 máximo muito bom, muito equilibrado, e quando eu estou com uma resistência muscular muito forte. O ideal é que a gente equilibre isso, né? O nível de VO2 e o nível de resistência muscular, para que os dois falhem no mesmo momento. E a gente vai subindo a régua. Mas em alguns momentos do treinamento, pode ser que a minha resistência muscular esteja maior ou o meu VO2 esteja maior. E vai acontecendo os dois, né? Ontem mesmo no treino, um dos parceiros, né, no final da subida falou: pô, mas eu tava subindo, a perna tava bem, a perna tava respondendo, tinha força na perna. Mas eu falei para ele: pô, você tinha força na perna, mas o seu VO2 não aguentou, faltou oxigênio, você oxidou, né? Então tem que ter sempre essa preocupação, beleza? Agora, VO2 e fadiga, né? Pensa assim, Marcos, ó, vamos lá. Por que as pessoas, né, os atletas que estão com nível de VO2 máximo ainda baixo, sentem muita se fadigam mais cedo, né? Qual é o processo que acontece ali na fadiga? E antes é preciso dizer o seguinte: o VO2 ele aumenta com o treinamento. Obviamente que nós temos um limite até onde esse VO2 vai aumentar, mas ele vai aumentando. Então, se pega uma pessoa sedentária que começou a treinar agora, o nível de evolução que ele vai ter com o VO2 dele vai ser grande. Se pega você que está me ouvindo e de repente já é um ciclista que treina há muito tempo, já está com seu VO2 desenvolvido, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de VO2 máximo um pouco menor do que aquele iniciante. Tá legal? Então, uma pessoa sedentária experimenta uma evolução muito maior do VO2. É diferente, por exemplo, da frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima nós encontramos um limite, tá? Então, dificilmente você vai estar evoluindo a sua frequência cardíaca máxima. Já o VO2 não. O VO2 você vai estar constantemente elevando ele. E pensando em nós, amadores, pensando das pessoas que treinam, treinam, que não são atletas profissionais, é difícil dizer que nós chegamos no limite máximo do nosso VO2, tá? Do desenvolvimento do nosso VO2. Então, por isso que eu digo que dá para ir sempre evoluindo ele, né? Porque a gente vai cuidar da vida, vai cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, nosso nível de treinamento acaba não sendo tão grande quanto nós gostaríamos, então a gente sempre fica aquém do desenvolvimento máximo do nosso VO2, máximo, beleza? Então, por que o VO2 é determinante para que ocorra a fadiga ou não? Por que o VO2 é importante para que nós conseguimos sustentar a intensidade? É simples. Primeiro, falta de energia, tá? Falta de energia. Se não chega oxigênio na musculatura, a musculatura não produz energia. Isso é básico. Mas, né, se você está ali num ritmo forte, você tem glicogênio muscular, tem glicose circulante, a energia está disponível. Você encaixou um período ali em Z4, sua perna começou a queimar, você começou a ficar ofegante. Então, o que começou a acontecer nesse momento, né? Muitos, né, quem já é acostumado a consumir conteúdo sobre treinamento, já vai saber que quando a perna começou a queimar, quando estamos numa intensidade alta, quando estamos numa intensidade grande, começou a produzir aquele carinha que a gente fala de lactato, beleza? Começou a produzir o lactato. E o que acontece? Esse lactato, ele vai ser remetabolizado em energia ou ele vai ser transformado em ácido lático, né? Vai depender do que o nosso corpo está adaptado e o que o nosso corpo consegue fazer. Bom dia, Beto, beleza? Vai depender do que o nosso corpo está adaptado e o que ele consegue fazer. Se o nosso corpo está bem adaptado, se nós temos um VO2 legal, VO2 máximo, bom, bem desenvolvido, o que vai acontecer? O nosso corpo vai pegar esse lactato, vai utilizar o oxigênio e vai fazer com que ele vire uma novas moléculas de energia. Isso vai permitir que a gente continue naquela intensidade de Z4. Agora, se o nosso VO2 máximo é baixo, na hora que... Fala, Maurício, beleza? Bom dia. Agora, se o nosso VO2 máximo é baixo, o que vai acontecer? Na hora que eu coloco a intensidade de Z4,
esse lactato que está sendo produzido, porque vai ser produzido, tá? Pensa assim, colocou em alta intensidade, o lactato vai ser produzido. Então, se eu tenho um VO2 máximo baixo, na hora que o corpo começou a produzir esse lactato, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer a ressíntese do lactato e fazer com que ele gere energia. Com isso, vai sobrar íons de hidrogênio. Íons de hidrogênio vai deixar a musculatura mais ácida. Quando a musculatura fica mais ácida, existe uma dificuldade na produção de energia, né? A dificuldade de quebrar a glicose ali para fazer as moléculas de ATP. Então, resumindo aqui de uma forma até mais simples, quem tem o VO2 máximo baixo não consegue sustentar as intensidades submáximas, né, que a gente chama de Z4, simplesmente porque não consegue metabolizar o lactato, a musculatura vai ficar mais ácida, a musculatura ficando mais ácida, você tem dificuldade na produção de energia. Então o que acontece? Ter um VO2 máximo alto é necessário para sustentar a intensidade, é necessário para sustentar o Z4, é necessário para manter o ritmo forte ali durante aquela subida, beleza? Então sempre tem que ter isso em mente, tá legal? Marcos, por que eu preciso ter um VO2 máximo alto, tá bom? Simplesmente porque é o VO2 máximo alto que vai permitir que eu sustente uma intensidade forte, tá legal? É diferente, por exemplo, de quem pensa em fazer só pedais mais longos, só pedais em Z2, tá bom? Porque aí nesses casos você não vai ter essa ocorrência da produção de lactato. O pessoal que está ao vivo aqui comigo, manda um soquinho se está ficando claro essa questão, se vocês estão entendendo, tá bom? Porque é um aspecto fisiológico, né, que eu estou explicando aqui, mas eu estou tentando colocar de maneira simples, tá legal? E aí o que acontece? Você vai pensar assim, Marcos, eu consigo ficar em Z4 bastante tempo, mas a minha perna falha. Aí é o que eu falei lá no começo, o seu VO2 máximo tá legal, mas a sua resistência muscular, que é um outro assunto, não está tão boa. Então a sua preocupação vai ser em treinar a resistência muscular. Agora, se você consegue manter os dois equilibrados, maravilha, tá? Você vai fazendo a evolução dos dois. Então, ó, só para fazer um resuminho do que foi a live até agora. O que é VO2? VO2 é a capacidade do nosso organismo utilizar oxigênio na produção de energia, tá? E o que acontece? Não é só a entrada do ar, não é só respirei e entrou oxigênio, não é só isso, é a capacidade do nosso corpo de utilizar esse oxigênio. Porque muitas vezes o oxigênio entra, mas a gente não consegue, o músculo não está preparado para utilizar ele. Não teve uma quantidade alta de mioglobina para levar esse oxigênio até a musculatura. Quando chegou na musculatura, o oxigênio não teve ali com quem se ligar. As mitocôndrias, de repente suas mitocôndrias são pequenas e não são em maior número. Então não é só a respiração, mas é a capacidade do nosso músculo de utilizar o oxigênio. Isso é VO2. Quando a gente pensa em VO2 máximo é a capacidade máxima do nosso corpo em utilizar o oxigênio, né? E aí isso, depois eu posso falar até alguns parâmetros de VO2 máximo, mas eu não me preocupo em parâmetros de VO2 máximo, com números. Por quê? Para você saber os números exatos do seu VO2, qual é o meu VO2 máximo? Você teria que fazer aquele teste, né? É um nome chatinho de falar, até vou fugir da minha mente agora. Que você faz com a máscara, imagina que você vai na esteira correr com uma máscara, e essa máscara está medindo o quanto de oxigênio você respira e o quanto de oxigênio sai. Aquela ali é a sua taxa de utilização de oxigênio. Então não é só que você respira, é o que você respira que você solta para fora. E aí com isso, você saberia a sua taxa real de VO2. Só que, quem faz esse teste? Né? Nós, do mundo amador, quem vai lá contratar um laboratório para fazer um teste Spiro... é um nome chato de falar. Vai me dar um trava-língua. Então, nós não fazemos esse teste. Então, não me preocupa aqui em falar números. Você tem que ter tal número de VO2, né? Porque você viu que um atleta tem.
não se preocupa com o número, se preocupa em saber o que é e como funciona, tá legal? Então o VO2 máximo é o seu limite, e aí a fadiga, o VO2 ele vai ser responsável por retardar a sua fadiga, por fornecer energia, né, para o seu corpo, mas também por fazer com que a metabolização do lactato aconteça, beleza? Então esse é o processo do VO2 e VO2 máximo. Agora, recado importante para vocês que estão ao vivo comigo, né? Lá na descrição do YouTube, né? E para quem está vendo a gravação, na descrição do vídeo no YouTube, eu sempre deixo o site, né? Sempre deixo o site da assessoria, né? Quem tiver interesse em pegar informações, vai lá no site para conhecer nosso trabalho. E também deixo, importante, isso é mais importante até, deixo o link do nosso grupo de conteúdos do WhatsApp, tá? Que lá que eu coloco todos os dias que vai ter a live, lá que eu coloco o link depois que acabou o vídeo, né? Porque o Instagram e o YouTube, eles não vão estar sempre notificando você das minhas lives, né? Então, mas no grupo de conteúdos você sempre vai saber, beleza? Então vai na descrição do vídeo e clica lá. E quem está ao vivo comigo aqui, manda um soquinho se já está lá no grupo de conteúdos para eu saber, né? Porque é importante que vocês estejam lá também, beleza? Agora em relação já falei aqui, mas vou repetir para ficar bem gravado. Quando nós vamos nos preocupar em fazer um bloco de treinamento pensando na evolução do VO2? Porque assim, o treinamento, nós fazemos com os nossos atletas, o treinamento ele pode ser feito em blocos, né? Em cada bloco eu estou atacando, eu estou atingindo uma capacidade específica. Em alguns treinos eu posso estar preocupado em que o meu atleta ganhe força. Em outros treinos eu posso estar preocupado que o meu atleta ganhe resistência. Em outros treinos eu posso estar preocupado que o meu atleta melhore sua cadência, melhore na subida ou o VO2. Então, quando que vocês vão ficar preocupados em fazer um bloco de treinamento para melhorar o VO2? Simplesmente quando vocês sentem que sobra perna. Toda vez que vocês estão pedalando, começou a sentir que sobra perna, mas falta cardio, falta ar, mas a sua perna está ali sobrando ainda, esse é o momento em que você vai se preocupar em treinar o VO2. Porque nesse momento está tendo um desequilíbrio, nesse momento você está tendo mais força e resistência nas pernas do que numa capacidade de VO2. Aí nessa condição específica, você precisa... vou sempre estar treinando força, Marcos, mas se você continuar treinando força, o seu corpo não vai conseguir utilizar a força que a sua perna tem, porque vai faltar oxigênio na musculatura, tá legal? Então, nesses momentos específicos, você precisa buscar... o Jerônimo colocou aí pra gente que tá faltando perna. Então, beleza, seu VO2 está em alta, né? A sua preocupação nesse momento é outra, né? Então, precisa ficar atento nisso. E tem um ponto chave que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave básica para nós conseguirmos modular o treinamento para realmente o que nós precisamos, tá legal? Pensa o seguinte, nós treinadores, nós olhamos os dados, nós olhamos as Stravas, nós olhamos as frequências cardíacas, mas somente o atleta pode falar para a gente qual foi a percepção dele na hora do treino em relação ao seu ritmo respiratório, em relação à sensação de fadiga na perna. E olha que interessante, esse relato que é somente o atleta que pode dar é extremamente importante para dizer se eu vou fazer um bloco de treinamento de VO2 ou não com esse atleta, né? Então, a percepção de esforço, o autoconhecimento que vocês têm sobre vocês mesmos acabam sendo extremamente importante para saber se vai trabalhar o VO2 mesmo. Deixa eu ver, o Daniel mandou uma mensagem aqui, deixa eu ler. Atrasei um pouquinho, Daniel, que eu queria terminar a linha de pensamento, tá? Bom dia, professor. Quanto melhor um VO2, mais tempo consigo manter um Z5? Não pensando no Z5 em si, tá, Daniel? Mas pensando mais na questão do... Falando em zona, gente, mas pelo amor de Deus, tá? Toda vez que pensar em zona, a zona tem que estar bem configurada. E pensa na zona como também, não só na frequência cardíaca ali, mas a sua percepção de esforço. Pensa assim, um VO2 máximo bom
vai permitir que eu mantenha por mais tempo a minha intensidade submáxima. Submáxima. Tá? E a minha intensidade submáxima, a gente vai entender sobre como o Z4. Né? Que, pô, imagina ritmo de prova, né? O ritmo de prova do começo ao fim, que você vai fazendo ali aquela tocada mais forte. Estou mexendo nos comentários aqui, por isso que eu parei um pouquinho de falar, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar Carlos Newton, beleza? Então, o que acontece? Pô, toda vez que eu mexo nos comentários, fica mais difícil aqui. Beleza. Ó, o que acontece? O Z4 é a intensidade submáxima. É a intensidade ali que, se você subir um pouquinho mais, você vai falhar. Mas se você se manter ali, você vai manter aquela intensidade por muito tempo. É exatamente nesse ponto que o seu VO2 máximo vai interferir. E por que não no Z5? Na duração do Z5? Porque o Z5 já entra naquela zona de intensidade que eu tinha comentado lá atrás. Então, o que acontece? Aquela zona de intensidade anaeróbica, né, que vai ser um curtíssimo espaço de tempo de uma intensidade muito grande. Então, o tempo do Z5, né, o tempo da intensidade máxima, ele não vai mudar. Né? O que vai mudar é o quanto de energia, o quanto de força se consegue colocar naquele período. Imagina 30 segundos, né? Uma pessoa com VO2 muito alto, ele vai conseguir aplicar muito mais força, muito mais potência no período de 30 segundos. Uma pessoa com VO2 máximo baixo vai ser uma potência bem menor, tá? Mas, presta atenção, não é somente o VO2 máximo que determina esse período, né? Tem outros fatores. Mas o seu Z4, cara, Z4, intensidade submáxima, é extremamente dependente do seu VO2 máximo, beleza? Deixa eu ver aqui o pessoal que está entrando. Beleza, já coloquei. Um segundinho. Vamos lá, certinho. Aí, desculpa essa pausinha, tá, pessoal? Mas tô ajeitando aqui os comentários para minha forma que aparece. Porque senão fica aparecendo só os lá de cima e eu não vejo quem vai entrando. Beleza, Daniel? Olha só, vamos lá. Agora um ponto importante, né? Como que se treina o VO2? Beleza, já entendi que, vocês já entenderam que VO2 é nosso consumo de oxigênio, né? VO2 é a capacidade do nosso músculo em utilizar o nosso oxigênio para a transformação e geração de energia. Você já entendeu que VO2 máximo é a capacidade máxima de produção de energia através do VO2. Você já entendeu que, se não tiver o VO2, a sua musculatura vai começar a ficar ácida por causa do acúmulo de ácido lático, né? E na verdade não é o ácido lático, né? É o hidrogênio mesmo, vai começar a ficar ácida e a sua musculatura vai ter dificuldade na produção de energia. Aí você não consegue sustentar, beleza? Aí você já entendeu que você vai se preocupar, esse resuminho tá até engraçado, você vai se preocupar em fazer um treinamento de VO2 quando tá sobrando perna e tá faltando respiração. Aí você vai fazer esse trabalho de VO2, beleza? Então, como você vai treinar o VO2? Então, o pessoal que está ao vivo comigo, manda soquinho aí, manda coraçãozinho para saber que tá ok esse resuminho para vocês. Tá vendo? Ó? Em poucos minutos eu consigo resumir o que vocês precisam saber sobre VO2. Precisa saber isso, tá legal? Aí agora, como que você vai treinar? Basicamente, o treino de VO2 ele vai acontecer com estímulos, já falei isso em outras lives quando eu comentei sobre treino intervalado. O VO2 máximo ele será melhorar. Antes, deixa eu falar o seguinte: sempre que nós desejamos melhorar uma capacidade específica, nós precisamos colocar essa capacidade em estresse. É colocando o nosso corpo em estresse que a gente evolui. Eu quero melhorar minha resistência a longão. Eu tenho que me colocar no estresse e fazer os longões, para que o meu corpo sinta aquele estresse de ficar. Valeu, Daniel, valeu, Carlos, valeu, Beto, muito bom. Eu preciso colocar meu corpo naquele estresse para que haja evolução. Se a resistência, né? Eu desejo fazer pedais de 200 km. É somente colocando o meu corpo no estresse de fazer pedais longos que eu vou melhorar essa resistência para fazer um pedal de 200 km. Se eu desejo melhorar a minha força,
Eu preciso colocar o meu corpo em situação de estresse, de força, para que a força melhore. O VO2 é a mesma coisa. Para que eu melhore o VO2, né, o tipo de treinamento que vai melhorar meu VO2 é aquele que eu vou colocar o meu sistema respiratório em estresse. Tá legal? Em estresse. E como que a gente vai fazer isso? Com estímulos curtos, intensos e com pequenas recuperações. Com pequenas recuperações. Então, imagina um treino de força máxima que eu quero. Num treino de força máxima, a pessoa vai dar um tiro de 30 a 40 segundos e ele vai descansar 5 minutos. Porque eu quero trabalhar a força máxima dele. O VO2 vai ficar em outro momento, trabalho específico de VO2. Mas agora não, eu quero trabalhar o meu VO2. Então o que eu vou fazer? Posso fazer os tiros de 30 segundos, mas esses tiros de 30 segundos eu vou descansar pouco. Eu vou descansar ali cerca de 30 segundos ou no máximo 1 minuto. Aí sim eu vou estar trabalhando o meu VO2. Por quê? Eu dou uma carga de esforço, e aí meu corpo ele vai tentar, porque assim, ó, toda vez que se coloca uma intensidade muito grande, nós aumentamos o nível de lactato. Aí toda vez que a gente aumenta o nível de lactato, a respiração ela é requerida para te retirar os hidrogênios. E aí para a retirada dos hidrogênios força com que a gente fique ofegante. Então imagina um treinamento que eu fui lá, dei uma pancada de 30 segundos. Descansei só 30 segundos e dei outra pancada. E assim vai indo, 30 segundos de estímulo, 30 segundos de recuperação. O que está acontecendo com o meu corpo? Eu produzo ali uma quantidade de lactato, obrigo o meu corpo a ter uma respiração maior, para que essa respiração maior faça ali um trabalho de metabolização do lactato. Só que antes do corpo, aí eu descanso, porque eu não consigo manter, né? Imagina um trabalho de 10 minutos, eu não consegui trabalhar a intensidade em 10 minutos alta. Mas agora, se eu faço 10 minutos, 30 segundos de forte e descanso 30 segundos ou 1 minuto, o que vai acontecer? Eu vou conseguir manter esse trabalho por 10 minutos. Então eu vou fazendo esse esquema de intensidade e descanso. Intensidade pequena e descanso pequeno. O meu corpo vai tendo esse desequilíbrio de uma produção de energia muito grande, uma recuperação. Produção de energia muito grande, recuperação. Produção de energia muito grande, recuperação. E o que vai acontecer? Produção de lactato, oxigênio sendo necessário para retirar a acidez do músculo, aí depois voltou. Lactato sendo elevado, necessidade de aumentar o oxigênio na musculatura para não deixar ácida e voltou ao normal. Então esse processo, não sei se está ficando claro, mas esse processo vai gerando a adaptação que a gente quer no VO2, beleza? Então o que acontece? Eu já fiz treinos, por exemplo, que eu fazia 15 segundos de estímulo, pancada de 15 segundos e recuperando apenas 45. É um treino de VO2, tá? Eu já fiz treinos, por exemplo, então, ó, vou falar aqui agora numa estrutura de treino para melhorar o VO2, tá? Para quem ficou aqui, tá na live ao vivo comigo, e para quem assistiu a live completa no YouTube, vai ganhar de presente aqui uma estrutura de treino para vocês fazerem, ó. Eu gosto muito do treino em bloco. Nós passamos por nós, se tem atleta nosso aqui ao vivo agora, se tem, provavelmente o atleta nosso ele já fez um treino em bloco. Um treino em bloco, dependendo da configuração, ele vai trabalhar o VO2. E o que seria um treino em bloco? Seria, imagina, faz um aquecimento, óbvio, né? Todo treino tem que ter o aquecimento. E aí faz, olá Paola, bom dia, entrou na live. Aí o que acontece? Vai fazer 3 blocos, né? Nesses 3 blocos você vai fazer 5 tirinhos, né? Curtos, de 30 segundos. E aí você vai recuperar, que nem eu falei antes, apenas 30 segundos. E aí, 5 tiros, né? Faz um tiro, descansa. Faz um tiro, descansa. Faz um tiro, descansa. Chegou em 5 tiros, vai descansar um tempo maior de 5 minutos. Marcos, por que só 5 tiros? Porque dependendo da intensidade da sua capacidade, você não consegue manter muitos tiros numa intensidade alta. Então você provoca o desequilíbrio que eu comentei antes no seu corpo, fazendo 5 tiros, tá?
com descansos curtos, e aí você vem com um descanso maior de 5 minutos. Aí passou o descanso maior de 5 minutos, vem e faz outro bloco. Tá legal? Mais um bloco de 5 tiros de 30 segundos, descansando 30 segundos. Né? Então, olha só, simples. Simples assim, não precisa ficar pensando em controlar a frequência cardíaca, não precisa ficar com muita preocupação. Qual é a sua preocupação que tem no treino? Em um treino como esse? Muito forte durante 30 segundos e nada durante 30 segundos. Faça isso 5 vezes seguidas, depois descansa, depois faz isso novamente 5 vezes seguidas. Esse é um treino em bloco muito eficiente para melhorar o VO2 de vocês, beleza? Se ficou claro, o pessoal do ao vivo aqui me ajuda, por favor. Se ficou claro, manda um soquinho aí, tá legal? Obviamente, agora, a chave do treinamento é algo que não dá para mim. Quem assiste todas as lives vai pegando. Mas a chave do treinamento é o seguinte: eu falei esse treino em bloco. Esse treino em bloco vai ter um limite de validade, vamos dizer assim. Né? Durante algum tempo, ele vai ser eficiente. Ele vai ser eficiente. Depois de algum tempo, o nosso corpo tem um nível de adaptação ali naquele treino e ele deixa de ser eficiente. Então, não peguem, tá? Esse treino em bloco que eu falei aqui e façam esse treino em bloco eternamente. O Marcos falou lá na live de VO2 que para ter o meu VO2 bom eu tenho que fazer o treino em bloco. Então, eu vou passar o resto da minha vida tirando um dia na semana para fazer esse treino em bloco. O que vai acontecer? Você vai estagnar, tá? Porque os treinos eles precisam ser modificados. Né? A nossa função como treinador é exatamente essa: não permitir que os atletas fiquem estagnados por executar o mesmo treino. Tá legal? Outra forma de trabalhar o seu VO2. Com um treino que eu gosto, que é o treino de... maravilha, eu adoro quando vocês mandam a colaboração aí. Eu gosto muito do treino de um forte e um fraco. 1 minuto muito forte, 1 minuto um pouco mais fraco. 1 minuto muito forte e às vezes 1 minuto de nada. Eu gosto desse treino porque, de novo, você não tem muita coisa para se preocupar. E assim, quando vai se fazer um treino específico para atingir uma capacidade específica, quanto menos informações você tiver que se preocupar, é melhor. Sobretudo se o seu nível de treinamento específico não é muito grande. Né? Por exemplo, eu tenho atletas que eu jogo lá para ele olhar a potência, para ele olhar a frequência cardíaca, para ele olhar a cadência, tudo ao mesmo tempo, porque ele já tem muita estrutura e já tem um psicológico bom para controlar, um psicológico e o cognitivo também bom para controlar todas aquelas variáveis do mesmo treino. Mas quem não está acostumado a fazer treino intervalado, né, e está entrando nessa jornada, olha só, a melhor coisa é ter um processo e quanto menos informações tiver naquele processo para você controlar, é melhor. Então, por isso que quando eu penso num treino para melhorar o VO2, eu penso no treino um forte e um fraco, tá? Porque você só vai se preocupar o seguinte: é 1 minuto de muita força, 1 minuto de boa, 1 minuto de muita força, 1 minuto de boa. E esse treino forte e um fraco funciona. Só que agora atenção, é o seguinte, tá? Meu treino ontem, a Paula mandou pra gente. Meu treino ontem foi pesado. No último estímulo eu quebrei, até a alma saiu do corpo. Parabéns, Paula. É isso mesmo que eu quero que aconteça com você no seu treino intervalado. Deixa eu ver, o Daniel também tinha mandado uma mensagem aqui. Pura verdade, cada semana que passa o sofrimento aumenta. É isso mesmo, tá? Cada semana nunca diminui o sofrimento nosso, ele só aumenta. Ontem eu usei pela primeira vez o clipe. Pô, Jerônimo, coisa boa, cara, coisa boa. Então agora você é um ciclista de verdade, né? Eu costumo brincar que a pessoa só se torna um ciclista de verdade mesmo quando passa a utilizar o clipe, né? E você vai ver, cara, é outra vida, tá? Não tem pessoas que ficam relutando em utilizar o clipe, mas utilizar o clipe ele acaba sendo fundamental, né? Acaba sendo muito importante, tá? Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Isso é importante, ó, um forte e um fraco. Os protocolos melhores para treinos de VO2 são aqueles de estímulos mega curtos, né? 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos.
recuperações também curtas, como eu já disse. E aí, um forte e um fraco, né, que é 1 minuto de estímulo, não é um treino 100% de VO2. Não tendo 100% de VO2, porque o estímulo já é de 1 minuto, a recuperação já é de 1 minuto. Então, eu como treinador, e tem coisas que nós treinadores temos o nosso método e a nossa opinião, e não necessariamente é 100% científico. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês, de um forte e um fraco, é a minha opinião como treinador, tá? Quando nós fazemos 1 minuto de estímulo, 1 minuto muito forte, e recuperamos 1 minuto, o que acontece? A gente tem um estímulo, nós temos um estímulo do VO2, tá? Mas nós temos também estímulos de outras capacidades, tá legal? Como, por exemplo, a capacidade de recuperação entre os estímulos, a capacidade até de metabolizar o lactato de uma forma de sustentar a intensidade. Nós temos a capacidade do autoconhecimento. Então, com um treino, nós podemos ser muito específico, atacar muito forte aquela capacidade, como por exemplo o treino do VO2 com estímulos de 15 segundos e recuperação de 45, é muito VO2. Agora, se a gente faz um estímulo de 1 minuto e recupera também 1 minuto, o que acontece? É um estímulo que ataca o VO2, mas vai ter também outras capacidades, beleza? Então, fiquem atentos nisso. Resumão da live, né? Resumão da live. Eu gosto de fazer esse resumão no final, até para quem chegou no final. VO2. O que é o VO2? É a nossa capacidade de utilizar o oxigênio para a produção de energia. VO2 não é somente o quanto nós respiramos, mas é a capacidade que o nosso corpo tem, que a nossa musculatura tem de utilizar o oxigênio. Porque muitas vezes a gente pode respirar oxigênio e simplesmente jogar ele para fora de novo, porque o nosso corpo não utilizou. Então, VO2 é a capacidade do músculo utilizar, do músculo e outros órgãos, né? Do músculo utilizar o oxigênio. Não é só capacidade respiratória, beleza? Segundo, o VO2 máximo é a máxima capacidade que o nosso corpo tem de utilizar oxigênio. Existe o VO2 que a gente vai utilizar em níveis de esforço moderado, e existe o VO2 máximo que a gente vai atingir em picos de intensidade, beleza? E esse VO2 máximo, né, o nosso VO2 máximo, ele vai ser determinante para nós conseguirmos manter ou não a intensidade submáxima do esforço, que ali a gente pode chamar de Z4, beleza? Agora pensando em fadiga, né? Por que tem um VO2 máximo bom? Vai ser preventivo à fadiga. Simplesmente porque quando nós estamos numa intensidade submáxima, né, ali no Z4, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai produzir lactato. Esse lactato ele pode se transformar em ácido lático ou ele pode se tornar energia novamente. Isso vai depender da presença de oxigênio. Então, ter um VO2 máximo vai permitir que a gente sustente por mais tempo essa intensidade, beleza? E aí, vindo pro quando você vai se preocupar em treinar VO2 é quando você sente que no treinamento está sobrando perna e está faltando respiração. Quando você sente que conseguiria continuar fazendo força com a perna, conseguiria continuar tirando na mesma intensidade, mas precisa parar essa intensidade, precisa segurar a onda porque está faltando ar. Quando acontece isso no seu treino, é necessário treinar o VO2, beleza? Treinos de VO2, né, são característicos por estímulos curtos, também com recuperações curtas, né? Esse é o clássico tipo de estímulo de VO2, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a vocês que estavam ao vivo aqui comigo. Manda um soco aí para eu saber quem está aqui agora. É muito importante a participação de vocês, eu gosto muito. Para quem vai estar vendo na gravação lá no YouTube, chegou até no final do vídeo, parabéns, parabéns. Você aprendeu como treinar seu VO2, quando treinar seu VO2 e por que ele acaba sendo o mais importante. Eu posso até em algum momento voltar numa live. Muito bom, Alex, cara, show de bola você tá aqui. Em algum momento eu posso voltar nessa questão do VO2 com alguns aspectos até mais fisiológicos, mais detalhados, mas é isso que vocês precisam saber. Isso que eu falei aqui é o que vocês precisam saber sobre VO2 para não ter dúvidas no treinamento e para ficar... De repente o amigo falou uma coisa, você pensou outra, e isso é
É o que vocês precisam saber. Né? Números. Quanto é meu VO2? Não precisa saber quanto é o seu VO2. Precisa saber da sensação corporal do que você está sentindo. Então, muito bom, Alex, sua presença aqui. Beto, acho que ficou do começo ao fim, Beto, cara, show de bola. Né? Muito feliz com isso. Carlos Newton, sempre entrando aqui, parceirão nosso. Elie, né? Deve ser Eliel ou Eli. Depois Elie, por favor, fala seu nome aí para eu falar certo. Danilo tá com a gente aqui, Jerônimo, muito bom. E é bom. E vocês que são atletas da assessoria, é bacana vocês entrarem nas lives também. Né? É bom vocês estarem aqui. Porque embora eu, o Everton, o Júlio, a Ariane converse bastante com vocês, sempre, Elieudes, né? Putz, cara, vou até anotar aqui, porque você está sempre vindo nas lives, então eu tenho que falar seu nome, tá? Elieudes, né? Show de bola. Então, por que acontece? Vocês que são nossos atletas, a gente conversa muito com vocês. Só que em algum momento, pode ter alguma dúvida específica que fica fora da conversa. E quando vocês veem a live, vocês vão ter mais maturidade até para interpretar o que nós falamos e capacidade de gerar dúvidas, né? Porque só consegue gerar dúvidas quem tem algum conhecimento. Então, vocês que são nossos atletas que viram a live aqui, quando nós falarmos para vocês sobre treino de VO2, vai vir todas essas informações na cabeça. Vindo todas essas informações na cabeça, o que vai acontecer? Você vai poder gerar uma dúvida melhor, né? Pessoal, muito obrigado, né? Vou encerrando a live por aqui. Amanhã tem mais. Ontem eu não fiz a live porque eu tive assuntos domésticos para resolver, né? Coisa simples, levar carro para o concerto. E sem carro a família fica em desespero, então tive que falhar ontem, mas hoje está aqui para vocês, valeu? Dani entrando no fim. Dani, veja a gravação depois, tá bom? Um abraço, já vou responder a sua pergunta porque apareceu aqui um ponto de interrogação no WhatsApp que eu vi, tá legal? Turma, bom descanso, bons treinos. Estamos no meio da semana, né? Então, quem treinou já no começo, maravilha. Quem não treinou vai correr atrás do atraso.